Sejam bem-vindos ao Pódium, o podcast do Gregório Ventura. Mais uma vez, nós que falamos de empreendedorismo, trazemos inovação e tantos assuntos tão interessantes que você tem nos acompanhado. Não esqueça, de se inscrever no nosso canal, de marcar o sininho para você sempre ser avisado, porque todas as segundas-feiras nós estamos aqui. E hoje, gente, eu quero trazer uma entrevista espetacular e muito no sentido de ser algo muito inovador aqui para a cidade de Montes Claros e que traz a área da educação em foco, a odontologia em foco. Eu estou aqui, com Renan Murilo, que é sócio, presidente aqui da FCO, como nós chamamos, ou Faculdade de Ciências Odontológicas. E estou aqui do meu lado, com o Dr. Geraldo Magela, que é diretor acadêmico também da FCO. É uma alegria muito grande, a gente vai bater um bate-papo muito especial aqui sobre a FCO e todas essas novidades, que o mercado da educação tem trazido para todos nós. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, prazer é nosso, Gregório. Obrigado, Gregório. Prazer estar aqui junto com você, participando desse podcast. Podemos aí levar um pouco do que é a FCO, para toda a população de Montes Claros e região e do Brasil todo. Que maravilha! Olha, quando a gente fala assim, faculdades de ciências odontológicas, a gente pensa assim, poxa vida, antigamente você falava de faculdade, tinha administração, direito, as chamadas tradicionais matérias, E tinha também, lógico, dentro da medicina, que é aí de longa data, de muitos e muitos séculos aí, surgiu também dentro disso a odontologia. Mas você não falava criar um nicho, algo específico na área da odontologia. E aí a minha pergunta para vocês, como é que surgiu essa ideia da FCO? Quando é que nasceu essa ideia e como é que ela foi se constituindo aí ao longo dos anos? Pois é, Gregório, essa ideia surgiu de dentro da ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, da qual na época eu fazia parte como vice-presidente, e o Dr. Paulo César, ele era o presidente na época, e veio essa ideia, de fazermos uma faculdade de odontologia, um pouco preocupados aí com realmente a qualidade do ensino que a odontologia, que as faculdades de ciências odontológicas estavam nos fornecendo para o mercado, naquele período, e até hoje existe essa preocupação com o ensino, Então, os empresários da educação costumam ter muita visão financeira do negócio, E muitas vezes a questão da qualidade fica num segundo plano. E a nossa ideia veio justamente nesse contrário a isso aí, preocupados em trazer um ensino de qualidade, uma faculdade realmente que fosse diferenciada, que trouxesse inovação, que trouxesse qualidade, porque as coisas estão evoluindo muito, os equipamentos, a tecnologia, ela está associando aí com técnicas nos procedimentos de saúde, e a gente com toda essa preocupação de como que esse profissional estava se saindo e sendo inserido no mercado de trabalho sem a qualificação mínima necessária. Isso era que ano? Porque o ano que 2014, Geraldo? 10 anos atrás? Isso. 15 anos atrás, Então essa ideia surgiu lá dentro da ABO, e aí procuramos colegas de renome na cidade, clínicos, alguns professores, e juntamos esse grupo, que se propôs realmente, como diz o nosso amigo Geraldo, usa sempre essa frase, não fazer mais do mesmo, trazermos algo diferente, algo inovador, com essa preocupação da qualidade, E esse grupo preocupou muito com levar o ensino de qualidade e o retorno financeiro vir como uma consequência desse trabalho, Então, não colocar o financeiro no primeiro plano, O financeiro não é o foco é trazer um ensino de qualidade, e é lógico, somos uma empresa, somos sócios, precisamos de lucro, mas isso vem como resultado de um trabalho bem feito que está sendo executado, e o MEC já nos referendou com isso, de que somos a melhor faculdade de odontologia do norte de Minas. Geraldo pode falar um pouquinho sobre isso aí, Geraldo? Pois é, Geraldo, chegou a sua vez. Me conta aí, diretor acadêmico. Primeiro, como é que você chegou nesse grupo? Como é que você veio ajudar? Porque eu sei que você é de Belo Horizonte, você já me falou,
né, gente? Ele é de Belo Horizonte e veio, né, veio pousar aqui em Montes Claros, né? E não voltou mais, né? Ficou, né? E como é que foi essa entrada e o que você percebeu da FCO? O que foi o maior desafio que você encontrou quando você chegou aqui e que vocês tiveram, né, que reverter para poder crescer? Gregório, minha história, ela faz parte da história da FCO, eu acho. Acho, não tenho certeza. O professor Manel, que era um dos sócios, professor da Unimontes, um dos criadores, ele já nos deixou, era um grande amigo meu em BH. Então, em 2014, 15, quando esse grupo, como o Renan disse, se reuniu e quis criar uma nova faculdade, eu já estava trabalhando com avaliação de curso de odontologia pelo MEC, eu já estava trabalhando muito com metodologias ativas de ensino, de aprendizagem, com essa nova maneira de ensinar, essa nova visão para a educação. E na época o Manel me convidou para dar uma consultoria e ajudar na elaboração do projeto pedagógico. Aonde surgiu essa frase que o Renan disse que eu falo muito, que a FCO não faz mais do mesmo. Que isso foi a primeira coisa que eu falei para o Manel, para o grupo. Olha, se for para a gente fazer mais do mesmo, não tem espaço. Com pouco tempo a faculdade está fora. O que tem acontecido com várias outras, né, que não estão se renovando, se revisitando o seu projeto. Então nós já começamos com um DNA diferente, uma pegada diferente. Tanto pensando na parte tecnológica, das inovações tecnológicas, mas principalmente na parte metodológica. De ensino diferente, pensando no aluno como um ser integral e tudo mais. Esse eu acho que é o principal foco, o caminho da FCO. E desde então eu elaborei o projeto pedagógico, recebemos a visita do MEC, fomos credenciados, fomos autorizados e a partir daí eu tenho trabalhado nessa parte de consultoria pedagógica e há 2 anos como diretor acadêmico. São grandes, né, os desafios da educação e também os desafios do empreendedorismo. Quando você fala não fazer o mais do mesmo, isso vale, né, para você empreendedor que nos acompanha, para você que é um estudante que também nos acompanha. A gente tem que sempre procurar inovar num mundo que não para, que o tempo inteiro tem inovado, que as gerações são tão diferentes, né? Ou seja, se você não tem essa perspectiva, acaba que você cai na vala comum, você cai numa rotina, né? E você não percebe, né, que mudanças precisam ser aplicadas. E aí eu queria fazer uma pergunta, doutor Renan, até de empreendedorismo, né? Quando a gente fala assim, o profissional da odontologia, né, falar de empreendedorismo, né, falar de gestão, e aí eu queria, né, até te perguntar sobre os pilares de sucesso que fazem, né, a FCO, além do que você falou que é o mais importante aí, que você já citou, da qualidade e tudo. Como é que vocês têm trabalhado ao longo do tempo essa gestão de vocês? Como que vocês têm olhado por este lado empreendedor, para que a faculdade possa crescer, possa ser sustentável em todos os sentidos, que é um grande desafio, né? Ainda mais pegando aí pessoas que são excelentes profissionais enquanto dentistas, mas que hoje também o profissional da área da saúde precisa ser um empreendedor, né? Sim. Então essa é a pergunta que eu queria te fazer. Sim. Realmente foi um desafio, porque como eu te falei, né, esse grupo é composto na maioria deles por professores e clínicos, né, que não tinham uma experiência de gestão, né, na área educacional principalmente. Então, realmente foi um desafio, foi e está sendo até hoje um aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo. Montamos um conselho consultivo composto somente por sócios, para que realmente colaborasse, né, com essa gestão. Temos a figura do presidente, né, que é quem coordena as reuniões, as decisões, mas sempre amparado por aconselhamento, né? E esse conselho consultivo trabalha ativamente nisso aí. Né? Mas assim, foi um aprendizado, já tivemos gestões diferentes, né? Nesse período aí, eu acho que eu sou o 3º presidente do grupo, né? Estou aí há 2 anos e vamos ter uma reeleição agora no fim do ano, provavelmente fico mais 2 anos, e está sendo um constante aprendizado. Alguns de nós, assim como eu, tem uma clínica odontológica, né? Então a gente tem uma experiência de gestão aí, vamos dizer, empresarial de uma forma geral, então a gente procura levar para a instituição o que a gente sabe do dia a dia. Minha clínica já tem 18 anos, então a gente já tem uma certa bagagem, mas é lógico, a área de educação tem seu nicho específico e aí a gente precisa realmente
dentro do planejamento, toda a orientação da parte pedagógica, né? Do que a gente pode trazer de inovações, porque envolve não só a gestão da parte administrativa, financeira, mas também a gestão de processos pedagógicos, né? Melhorias pedagógicas que a gente pode trazer. Inclusive a gente fez um encontro aí, né, Geraldo, anteontem, foi na sexta-feira. Um encontro na sexta-feira com professores do ensino médio, lá na instituição, onde o Dr. Geraldo pôde fazer uma palestra justamente sobre os desafios do ensino hoje, né? Como entender esse novo aluno que está saindo do ensino médio, entrando no ensino superior, entender esse perfil, né? A diferença da geração anterior para essa geração nova, porque senão, o Geraldo pode falar um pouquinho sobre isso, se não houver esse entendimento e o professor realmente fazer as mudanças, né? Alguns já são professores há alguns anos, mas tem que entender esse novo aluno, né? O processo de aprendizagem dele é diferente do que eu tive, né? E essas inovações, essas mudanças, elas precisam ocorrer para que você realmente consiga ensinar o que você quer ensinar para esse aluno. Eu gostaria que o Geraldo falasse um pouquinho sobre isso, porque foi muito interessante, eu participei da palestra e realmente são coisas que a instituição preocupa com isso, né? E a gente quis fazer e quer fazer, já foi o 5º encontro que a gente faz com os professores de ensino médio, com esse objetivo, né, de integração, de troca de informações, justamente para que o professor lá no ensino médio entenda o papel dele, né, e o professor nosso, e aí foi integração entre os professores da nossa instituição com os do ensino médio, entenda também como que esse aluno está chegando, qual que é o perfil desse aluno, o que ele precisa mudar, o que ele precisa trabalhar para que ele seja mais assertivo no processo de educação. E aí, doutor Geraldo, tocando nesse ponto, porque assim, quando a gente fala de educação, né, e você vai falar desse evento e vai nos falar sobre essa palestra sua, e está muito ligado à questão das metodologias, né? Porque hoje, quando alguém vai estudar, por exemplo, se meu filho vai estudar num local, eu pergunto qual que é a metodologia, qual que é o conteúdo que usa, né? Normalmente os pais, ou hoje o próprio jovem, ou quem, né, já está mais adulto e vai procurar uma formação, ele pergunta qual que é a metodologia. Por quê? Porque já não dá para ensinar com o mundo de hoje com a metodologia antiga, estou correto? Completamente. Gregório, mas só voltando à sua pergunta anterior um pouquinho, falando como gestor, eu acho que a grande sacada, digamos assim, da FCO foi a liberdade que esse conselho gestor, e uma liberdade compartilhada do conselho gestor e da presidência com essa parte administrativa pedagógica. Porque, vamos pensar junto, num mundo que a gente vive, como você mesmo disse, completamente complexo, instável, numa mudança acelerada, um ritmo acelerado, né? E esses jovens que nasceram no mundo digital com um perfil completamente diferente do nosso. O nosso, eu falo, as pessoas de 40 anos para cá, é como se a gente estivesse vivendo em 2 mundos. Se você tiver uma empresa no ramo do ensino, seja uma faculdade, uma universidade, um colégio, uma escola, que você não tem liberdade criativa, no sentido de gestão mesmo, de inovação, de estar acompanhando essa mudança, 5, 10 anos no máximo você está fora do mercado, porque você está completamente desatualizado. Você começa a querer vender um produto para um público que não deseja aquele produto mais. Então, a visão do empreendedor, do gestor na área de ensino, ela tem que ser multifacetada, dinâmica e constantemente atenta às características do mercado. Porque o seu público, ele muda, né? O aluno que eu tinha 5 anos atrás, o perfil daquela geração não é, o que está entrando agora é outra. Então, a nossa empresa, ela tem que estar constantemente atenta ao seu nicho de mercado. E, continuando a tua pergunta, essa parte das metodologias. Tem um trabalho da Unicef maravilhoso, saiu recente agora, que a Unicef fez uma pesquisa com 22 países, entrevistou mais de 21 mil pessoas, jovens, adolescentes e adultos de 40 anos mais. E os resultados são incríveis, porque quando você olha que aonde esses jovens buscam informação e aonde os 40 mais buscam informação, são locais completamente diferentes, né?
Na nossa palestra da sexta-feira, o Dr. Túlio, psiquiatra, ele apresentou um trabalho muito interessante. O trabalho mostra que hoje os jovens e adolescentes, o cérebro deles recebe por dia o equivalente ao que a gente recebia por mês de informação. Então esse cérebro está hiperconectado, está hiperestimulado, e isso é lógico que gera resultados negativos e positivos. Os negativos é a ansiedade, a depressão, a perda da memória, a perda do foco. Então essas são as fragilidades desses novos alunos. E as empresas no ramo do ensino têm que estar atento a isso, porque o problema é nosso também, né? Eu brinco quando os pais às vezes chegam lá para fazer matrícula dos alunos, aqueles cara de menino, de moleque, novinho e tal. Eu brinco com o pai, batendo na mão e falo assim, olha, pode despedir do teu filho, que ele é nosso. Bacana. Ele é nosso. Ou Por seja, 5 anos teu filho é meu. Você está me comprometendo com a formação dele. Só que eu viro e falo assim, mas eu te prometo daqui 5 anos te devolver um profissional a sucesso na vida e na profissão integral. Essa é a nossa missão. E é fácil trabalhar esse jovem, assim, isso que você está fazendo, você falou, as metodologias estão aí, é pelo lado da metodologia, é a maneira de ensinar. Como é que vocês fazem isso ou como é que você está pensando isso? Porque, identificamos a realidade, né? Identificou que esse jovem recebe hoje uma quantidade de informação grande, que ele aprende de maneira diferente, mas você pode dar um exemplo aqui na prática para dizer, opa, estamos fazendo assim ou vamos fazer assim? É fácil? Não, não é fácil. Mas para quem ama ensino, é gostoso, é saboroso. O segredo que eu vejo é você investir no ser humano. Nos professores, nos funcionários, nos gestores de gestão e nos alunos. Encarar esse aluno como um ser humano, que tem fragilidades, tem potencialidades. Então, quando a gente investe no professor, eu modifico a maneira do professor lidar com esse aluno, que eu acho que é o principal. As metodologias inovadoras, ou como se chamavam antes, metodologias ativas, né? Hoje o termo correto são metodologias inovadoras, porque nem sempre são ativas, elas são ferramentas para esse modelo de ensino. Da mesma forma que a IA, inteligência artificial, há 2 anos nós estamos trabalhando nisso na FCO, com os professores e tudo mais. É outra ferramenta poderosíssima que chegou agora e não tem como fugir disso. É o mundo atual, né? Mas, por exemplo, só se aprende quando se tem emoção. Sem emoção, o cérebro não aprende. Eu gosto de dar um exemplo muito para, por exemplo, a nossa geração. Tenho certeza que você lembra em detalhes o dia da morte do Ayrton Senna. Verdade. Porque teve emoção demais da conta. Então o cérebro vai para a memória de longo prazo e aquilo é fixado, vira sabedoria. Se você não tiver prazer, emoção, você pode usar a metodologia que for que não tem aprendizado. Né? O máximo vai para a memória de curto prazo, depois de uma semana morre. Então eu acho que esse é o principal, o relacionamento, a maneira de lidar, né? E como você tem cada dia mais alunos diferentes, com complexidades, resultado desse mundo atual, e que apresenta uma fragilidade muito grande hoje em dia, que é a ansiedade, a depressão, a falta de foco, você tem que ter um olhar para esse aluno também. E a FCO já apresenta, em primeira mão, vou lançar para você aqui. Opa, ó, gente, primeira mão, coisa spoiler, boa, olha, fica atento. Né? Para 2026, a presença do professor mediador no nosso ensino. Professor mediador. Vamos tentar entender o que é isso. Novidade é assim, né? Muito bacana. Professor mediador, gostei do nome já, né? Mediador. Quando a gente fala em mediador, a gente pensa muito numa pessoa que faz a negociação, conversa com um, conversa com outro, vai ali, né? A gente fala na advocacia também, né, do mediador, o negociador, aquele que media. Então, é uma palavra muito forte, mediador, ser um mediador. Mas como é que vai funcionar isso? Conta para nós. Nós estamos em fase final de elaboração do projeto FCO Plus Discente, FCO Plus Docente e FCO Plus Egressos. Nós vamos focar no discente. O professor mediador, ele é um novo perfil de professor que a demanda pede. Não é o professor da sala de aula. Esse ali é lógico, ele é mediador também, ele media conflitos, ele trabalha tudo, mas de forma mais coletiva.
Esse outro professor mediador é um professor que vai trazer um ensino personalizado. Então, por exemplo, o nosso núcleo de apoio psicopedagógico, brilhantemente exercido pela professora Ilma, que além de ser nossa psicopedagoga, ela é professora do curso, ela dá aula da disciplina Projeto de Vida, que é uma disciplina fantástica, que trabalha muito o projeto individual de cada aluno. A professora Ilma, quando os alunos chegam na FCO, ela já faz, através do seu núcleo com especialistas, um diagnóstico do perfil daqueles alunos todos, porque um tempo atrás a gente ficava muito preocupado com o aluno com necessidade especial, era o TDAH, o autismo, ou alguma deficiência, alguma necessidade física. Hoje não, hoje a gente se preocupa com todos, independente de qualquer aluno, né? Todos têm suas necessidades específicas, por isso a ideia do ensino personalizado. Então o professor mediador é que vai virar e falar, olha, Gregório, o teu perfil para você estudar a sua técnica melhor, você gosta de visualização, você gosta de vídeo, você gosta de imagens. Olha, o o aluno Renan, que agora eu rebaixei ele para aluno. Renan, o seu perfil é mais auditivo, ou é de discutir problemas, ou para você melhor trabalhar no desenvolvimento de um mapa mental, ou de uma técnica com PBL, ou você está com um problema de depressão, de ansiedade, vamos ouvir, vamos parar, vamos fazer isso, você não saiu bem na prova, vamos entender, Ou seja, outra palavrinha mágica para o professor mediador, o feedback. Feedback personalizado. Olha, suas fragilidades são essas, mas pera lá, o que você tem de potencialidade? Então, é ouvir o ser humano como um todo e mostrar o seu potencial é esse. Só se cura as fragilidades com as potencialidades. Só se cura as fragilidades com as potencialidades. Gostei dessa frase, muito boa. E achei muito interessante essa questão do professor mediador, porque é um formato novo, diferente, mas vai de encontro às necessidades personalizadas das pessoas, né? Existem algumas metodologias. Esses dias eu estava conversando com um empresário, ele falando da filha dele que estuda na Suíça e tudo, e falando exatamente de algo parecido com isso, né? Lá eles ainda dão o nome de coach, mas é algo mais ou menos nessa linha, né? E que de fato é essa preocupação com a individualidade, com a personalidade, com o jeito com que cada um aprende. Então é muito interessante isso que você está trazendo. Doutor Renan, eu diria assim, a FCO, então, pelo que eu estou percebendo, primeiro que a gente tem visto o crescimento, né, ao longo dos anos, a gente que somos de Montes Claros, eu sou de Montes Claros, tenho acompanhado o crescimento da FCO e acompanhado, né, ouvindo vocês agora, né, e vindo o Geraldo falar dessa preocupação, né, dessa inovação constante, dessa busca constante, a gente vê que isso é algo que não para, né? Ou seja, então isso faz um dos pilares do sucesso de vocês. Agora, para isso você tem que ter uma equipe muito boa, né? Eu estou falando aí dos professores, um grupo de funcionários, né? Como é que vocês têm, né, se preocupado com isso, né? Como é que está essa questão? Nós temos uma dificuldade, todo empreendedor que vem aqui fala da preocupação com a rotatividade. Como é que vocês têm feito, né? Tem conseguido manter sua equipe? Como é que vocês trazem, né, esse trabalho juntos para manter esse time de funcionários que vocês têm? Vocês têm quantos funcionários aproximadamente hoje? 108, 110. 108, 110. E como é que vocês têm feito para conseguir que essa turma fique, para que os professores fiquem, estejam ali com vocês e acompanhem essa missão e essa visão? Porque é um desafio grande, né? Sim, sim. Eu acho que no primeiro momento, assim como quando a gente elaborou e montou a instituição e montou toda essa equipe pedagógica, foi realmente tentar trazer os melhores professores para a instituição. Se você quer ser a melhor instituição de ensino, você tem que ter os melhores professores. Então, realmente pegar professores, né, de gabarito, professores com mestrado, com doutorado. Então, não existiu essa preocupação que algumas empresas de educação têm. E, se eu colocar todo mundo com mestrado e doutorado, meu custo vai lá para cima, né? Eu tenho que pagar por essa titulação. Então, a gente não tem essa preocupação. Hoje, quase que 100% dos nossos professores têm mestrado e doutorado. A maioria com doutorado, inclusive. Então, realmente montamos essa equipe pedagógica forte, né? E a equipe administrativa também
pegando profissionais que já tinham experiência em outras instituições, né, que já passaram por outras instituições e que trouxesse esse know-how, né, para a nossa instituição. E junto a isso aí também fazemos treinamentos de equipe, né? Então essa melhoria contínua ela tem que existir, não só na parte pedagógica, mas também na parte administrativa, né, de toda a parte de gestão, e desenhando todos os processos internos da instituição. Então, assim, é um trabalho que ainda está sempre, ele está em construção ainda, né? Evoluindo. Isso, ele vai sempre evoluindo, sempre tem coisas a serem mudadas, né? E acho que a cada gestão que entra, assim, quando eu entrei também, vários processos foram mudados, então cada gestor que entra tem uma visão e vai modificando a equipe na medida do necessário. Mas a equipe pedagógica nossa, o professor, ele sente prazer em dar aula na instituição, porque ele se sente valorizado, né? Ele vê que a instituição, como se diz assim, paga tudo o que deve ser pago, né? Pela qualidade do ensino que esses professores exercem para a gente. E existe esse treinamento contínuo com os professores também, coisa que às vezes ele dá aula em mais de uma instituição, então ele faz essa comparação, né? Do que ele encontra lá. E a gente sempre falou, não só dos professores, como a parte administrativa, mas também os alunos, e que a gente vê muito isso aí nos alunos, é o sentimento de pertencimento à instituição, né? Eles se sentem parte integrada da instituição. Então eles, quando formam, você vê aquele sentimento assim de que, né, será que eu vou deixar de fazer parte desse grupo? Porque realmente cria esse amor pela instituição, porque ele sente o tanto que a instituição preocupa com ele, né, traz essas inovações, preocupado com o ensino de qualidade que ele deve receber. Então a gente sente isso aí do aluno também, sabe? E assim, a gente vem sempre trazendo inovações. O tempo todo é a gestão preocupado em o que eu posso trazer de novo, né? O que eu posso, não só no planejamento aí, acadêmico, mas também na parte de gestão, o que eu posso trazer de inovação que vai melhorar a gestão, que vai melhorar o resultado do aprendizado, né? E aí veio desde o início um projeto que foi, né, inicialmente pensado pelo Dr. Manuel, que era o nosso sócio, se não está mais conosco, infelizmente, que foi o idealizador do projeto PAI, que é o Projeto de Aquisição de Instrumentais. Então a gente via, inclusive, eu lembro na Unimontes, né, alunos que entravam na odontologia e tinham que parar o curso no meio, em função do custo dos instrumentais, né? Os instrumentais odontológicos são caros, então muitas vezes ele entrava ali, um aluno de baixa renda, entrava no ensino público, mas na hora de adquirir o instrumental ele não conseguia dar continuidade no curso. Então essa foi uma preocupação nossa, de não termos uma evasão por conta do custo. Então, brilhantemente, elaboramos esse projeto, que inclusive já fomos visitados por outras instituições de ensino do Brasil para entender como é que é isso, como é que vocês fazem isso, que negócio legal e tal. E realmente existe toda uma metodologia, né, para esse empréstimo de instrumental, mas hoje o nosso aluno ele não compra um instrumental odontológico. O instrumental ele é todo fornecido pela instituição. Então é um projeto bem interessante, a gente tem vários kits, né, de acordo com cada procedimento a ser executado, né? A faculdade tem todo um sistema de informatização, onde o aluno planeja o que vai executar na clínica, ele encaminha pelo software a necessidade que ele tem, qual procedimento, qual kit que ele precisa, e aí antes da clínica ele vai lá no setor de esterilização e o kit dele está separado, então ele leva esse kit, faz o uso, lava, seca, devolve o kit para ser esterilizado novamente. Então, um projeto super interessante e que agora, né, nesse semestre, a gente botou um plus, né, Geraldo, nesse projeto, onde além de todo o instrumental, a gente também vai ceder para o aluno, né, o empréstimo para o aluno do kit acadêmico, que é o famoso motorzinho do dentista, né? Sim. Então, aquele kit também tinha um custo alto para aquisição do aluno. Então, a gente incorporou isso aí no projeto PAI também, que é totalmente inovador. Acho que hoje não tem nenhuma faculdade de odontologia no Brasil que tem empréstimo de instrumental, empréstimos do kit acadêmico, né, para o aluno. Então a gente entende isso aí como um apoio, como um suporte, né, para o ensino, né, para o aprendizado do aluno.
E o aluno reconhece isso, né? Ele reconhece esse esforço da gestão, né, da parte pedagógica, em auxiliá-lo nesse processo de aprendizado e esse suporte também nos custos, né, que ele tem durante o curso. Então a gente fica muito feliz em poder estar sempre trazendo coisa nova, essas inovações que estão apoiando o aluno no processo de aprendizado. Fantástico, viu? Absolutamente fantástico. E, ou seja, você está pensando, né, num dos seus clientes, que é o aluno, né, de uma maneira de sustentar, né, para que ele possa de fato estudar, ter uma boa qualidade de ensino. E eu queria falar um pouco dos desafios da educação, né? A gente fala que daqui 10 anos muitas coisas irão ser bem diferentes do que é hoje, né? O que você me fala disso, doutor Geraldo? Para a odontologia, quais são os desafios que vêm pela frente e como é que vocês, quanto gestão, podem se preparar para isso? Gregório, especificamente em relação à odontologia, é a invasão tecnológica. A evolução da odontologia, ela está tão acelerada quanto a do mundo. Em várias outras profissões não é tanto quanto, né? E a odontologia teve uma particularidade que eu brinco que há 10 anos para trás, 5, 10 anos para trás, a odontologia era restrita dentro da boca. A odontologia hoje não, ela saiu para a face, para a harmonização orofacial. E reconhecida, autorizada pelo governo, pelos conceitos e tudo mais, né? Realmente o dentista é um dos profissionais com maior capacidade para trabalhar na harmonização, porque ele trabalha com a estética, né, intraoral. Então a odontologia cresceu muito, e com isso uma tecnologia muito forte. E além da tecnologia de equipamentos e tudo mais, nós temos inteligência artificial. Então acho que o maior desafio é você trabalhar o lado humano do aluno, ético, profissional, associado com essa grande evolução tecnológica. E a gente precisa, para isso, estar constantemente capacitando, treinando nossos professores e tudo mais. E quer outro spoiler? Sim, pode ir. Sim, e eu estou imaginando... amanhã... Quanto que tem por aí? Amanhã, por sinal, ela chega hoje, a nossa consultora de fluxo digital, professora doutora Tainara Salgueiro, pessoa fantástica, reconhecida no Brasil, ela dá palestras na Europa, ela tem consultórios, laboratórios em Portugal, para você ter ideia, contratada nossa consultora. Ela chega hoje à noite para amanhã, terça e quarta, em 2 dias intensos de treinamento de todo o fluxo digital já está incorporado ao dia a dia da FCO. Agora em agosto já começou uma disciplina de odontologia digital no curso e os equipamentos todos já chegaram, já estão com o nosso laboratório de fluxo digital montado e a partir da semana que vem já o nosso dia a dia da clínica. E inteligência artificial, nós estamos trabalhando com isso já há 2 anos e o ano que vem ela já entra com tudo. Gente, que maravilha, gostei disso, acho que isso mostra na prática aquilo que você está falando o tempo inteiro aqui de inovação, de não fazer o mais do mesmo, ou seja, você já está trabalhando aquilo com olhar no futuro, né? Porque eu sempre digo o seguinte, não espera a inteligência artificial, a tecnologia chegar, você tem que conseguir acompanhar e se antecipar, porque depois vai virar mais do mesmo, né? E você já tem que estar na frente, né? Então é um grande desafio. Doutor Renan, você é um profissional da área, você disse que tem inclusive consultório, né? E como é que fica esse desafio para a odontologia, para esses dentistas que já estão ou que estão chegando, né? O que você percebe o grande desafio lá? Porque cada vez mais o cliente está exigente, né? O cliente está exigente, o consumidor está exigente, né? Cada vez mais a gente vê crescendo também o número de empresas de odontologia, de franquias, né? Como é que está esse mercado de odontologia? O que você diz aí? O que é preciso hoje, né? Para um profissional, para uma empresa de odontologia ter sucesso? Sim, acho que o primeiro passo é ter uma boa formação, né? Você precisa sair com a qualificação técnica adequada da faculdade. Hoje também na faculdade, além da preocupação de ensino técnico, né? De técnicas de tratamento, cirúrgicas, restauradoras, existe também já a nossa preocupação na questão da gestão. Né? Então a gente entende que esse aluno ele precisa enxergar que a odontologia não é a mesma
de quando eu formei, há 28 anos atrás, onde você abria uma porta e o paciente vinha. Não, hoje eu tenho que ser ativo na captação disso aí. Então esse aluno ele precisa entender de gestão, ele precisa de entender de todos os custos que estão envolvidos numa empresa, né? Que tanto faz um consultório de uma cadeira, como eu tenho uma clínica com 6 cadeiras, você tem que entender tudo que está envolvido naquele processo administrativo. Não basta meu pai ter dinheiro e falar, vou montar uma clínica para você com 6 cadeiras, ele vai falir em 6 meses, né? Ele não se sustenta. Então ele precisa realmente entender de gestão, entender do marketing, entender hoje como o Geraldo falou, assim, o meu paciente, ele vai me enxergar onde? Eu preciso pôr uma propaganda na televisão? Vai ser no jornal? Ou vai ser através do Instagram, do Facebook, né? Dentro da área que eu quero atuar na odontologia, qual que é o perfil do cliente? Eu vou trabalhar na área de implantodontia, então já é um perfil de uma idade um pouco maior, mais avançada. Onde que está esse cliente? Qual que é o meu nicho, né? Qual que é o meu nicho, né? Não, eu vou atuar na odontopediatria, então preciso captar crianças, né? No máximo adolescentes. Então, como que eu vou chegar nisso aí? Então, isso tudo é importante, né? E é lógico, com o número de faculdade de odontologia, né? O número de profissionais no mercado, os clientes vão se dividindo, né? Vai distribuindo, então vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu entendo que é isso aí, entender a questão da gestão, entender a questão do marketing, da divulgação, da captação de clientes, a questão técnica ser importante, né? Porque muitas vezes, assim, a gente preocupa com isso aí com o nosso aluno. A odontologia é um curso muito prático. Então, isso também é um diferencial nosso, né, Geraldo? A gente insere esse aluno dentro da clínica muito mais precocemente, né? A gente tem o projeto onde ele vai ali desde o primeiro período para visualizar, né? Ele não participa ativamente, mas ele já começa a entender do processo de atendimento, como que funciona, né? Ele começa a ir para a clínica a partir do terceiro período, então já executando pequenos procedimentos. Então, assim, justamente para que ele forme nesses 5 anos, tendo mão, né? E é lógico que ele vai evoluir, vai fazer uma pós-graduação, mas ele tem que sair com uma formação adequada para que ele possa prestar um serviço de qualidade, né? Mas eu entendo que realmente a odontologia, não só a odontologia, todas as profissões hoje, né, enfrentam vários desafios, não só talvez pela situação econômico-financeira do país, né? Ainda alguns procedimentos odontológicos são caros, né? Então, se a gente for olhar o nível de renda da população em geral, na maioria ainda não tem acesso a uma clínica particular com um profissional de qualidade, né? Então, assim, aí o serviço público vem para tentar suprir isso um pouquinho. As instituições, eu acho interessante isso aqui em Montes Claros, né? Hoje somos um polo de educação e aí temos faculdade de odontologia, nós temos 4, né? Só dentro de Montes Claros, Unimontes, FUNORTE, FIP, FCO. Então, essas instituições prestam serviço para a população, a maioria deles gratuito, pelo menos a nossa quase que 100% gratuito. Então isso ajuda muito, né, a população mais carente. E eu acho que os desafios são esses, né? Entender tudo que envolve a odontologia não é mais só abrir um consultório e prestar um serviço. O aluno ele precisa sair da instituição entendendo muito mais da parte de gestão, da parte administrativa. E não só mesmo. O interessante nessa pergunta é que o fluxo de aprendizado do aluno dentro da FCO, ele é bem mais complexo do que só cumprir as disciplinas. Como o Renan disse, o aluno vai no terceiro período e já vai para a clínica. Vai para a clínica para atender, mas no primeiro período ele já está na clínica. Então, nós temos um projeto de extensão que é Aprender e Ajudar. Primeiro e segundo período, primeiro ano, ele está na clínica, acompanhando, ajudando, auxiliando, vendo, entendendo como tudo aquilo funciona. Qual que é o objetivo disso? Só agradar o aluno? Não. O objetivo disso é muito forte, porque o cérebro está conhecendo tudo. Quando o cérebro está conhecendo, quando você vai para a sala de aula, você faz ligação. Quando você tem ligação, você aprende mais. E o aluno já começa a pensar aquilo que ele mais gosta. O que ele mais gosta é ligar as suas potencialidades. No terceiro período, ele vai para a clínica e tem a disciplina Projeto de Vida, que trabalha qual que é a sua trilha, o que você quer crescer aqui dentro.
E fora da sala de aula, a FCO oferece hoje, nós temos mais de 15 ligas acadêmicas. De periodontia, de pediatria, de várias coisas, de harmonização, de odontologia digital, de endodontia mecanizada e de empreendedorismo. Então, o aluno pode, durante os seus 5 anos, transitar por isso aqui, fora a sala de aula. Ele está seguindo o seu currículo, ele tem um outro caminho paralelo, que ele vai adquirindo de forma gratuita uma quantidade de conhecimento absurdo. Além disso, a FCO tem um projeto de iniciação científica que contempla bolsas para esses alunos. Então, eles podem, quem tem essa potencialidade, quer seguir esse caminho, tem seus trabalhos de iniciação científica, orientações e tudo mais. Então, isso tudo vai formando um aluno e para que no momento da formatura ele esteja apto, né, a ser um destaque, a ser um produto diferenciado para o mercado. E isso é muito bacana, porque a nossa taxa de empregabilidade é em torno de 95%. Eu acho isso fantástico, porque... E só complementando, sim. O processo do aluno não acaba aqui. Uhum. O egresso, a gente fala que é o nosso aluno ainda. Então, nós temos aquele programa que eu falei, o FCO Plus Egressos. Por exemplo, nós temos um convênio com uma empresa de consultoria de Belo Horizonte, a Meister Consultoria, que o nosso egresso tem um preço facilitário e tudo mais, para que a carreira dele possa ser orientada com essa empresa personalizada. Nós temos uma série de apoio a esses alunos pós-formados também. Então isso é a nossa preocupação, o nosso desafio está aí. Eu achei isso fantástico, é difícil ter uma taxa de empregabilidade, como você está colocando. Eu participei da minha universidade, sou formado em administração, e administração era um curso que às vezes o aluno só começava a mexer com algo no 4º, 5º período para frente. E eu participei sempre de empresa júnior, a gente dizia que era um laboratório prático. Por quê? E eu defendia isso, eu achava as metodologias tradicionais e sempre dizia, e digo isso, né, para o aluno hoje, principalmente desses cursos tradicionais, que você precisa ter o cheiro já do mercado, porque quando você volta para a sala de aula, para mim a teoria e a prática ela precisa o tempo inteiro estar junto, né? Então essa metodologia que você está contando aí é algo que a gente sempre defendeu na empresa júnior. Eu fui dos fundadores da Federação das Empresas Júniores do Estado de Minas Gerais, defendendo isso nos cursos, né? Que os cursos tivessem essa facilidade, porque quando o aluno saísse, ele já tivesse uma condição de já ser um profissional, né, mesmo iniciando ali, mas que ele já tivesse passado por uma prática boa para que ele pudesse assumir isso, né? E isso gera empregabilidade, que é o mais importante, conhecimento, mas conhecimento direcionado que vira prática. Então, assim, achei fantástico isso, e o fato de vocês apoiarem depois o aluno mesmo, né, já egresso no mercado de trabalho, vocês darem esse acompanhamento, viu? Então, de parabéns, gostei muito disso. Gregório, em cima disso, há 2 anos atrás, né, quando eu entrei na presidência, me veio uma ideia, né, como eu tenho uma clínica odontológica, eu falei, gente, e se a FCO apoiasse esse egresso com uma clínica odontológica própria? Se a gente montasse, por quê? Quando eu ia contratar na minha clínica, eu virava, qual a experiência que você tem? E alguns, mesmo com uma boa formação acadêmica, não tinham ainda experiência, né? Então, é sempre essa questão do primeiro emprego, né? Às vezes falta essa oportunidade do primeiro emprego. Então, em cima disso, a gente montou a Odonto 5, que é uma clínica odontológica da FCO, tá? Aonde a gente permite que o nosso aluno, né, formado na FCO, tenha a oportunidade do primeiro emprego. Então, a gente funciona hoje ainda dentro da instituição, né? Temos a ideia de levar isso para fora, mas ainda é uma clínica que funciona à parte, né? Ela não tem nada a ver com a clínica da graduação, a clínica acadêmica é uma clínica profissional, tá? Separada, e aonde somente alunos formados na FCO atendem nas diversas especialidades, né? Atendem lá. E com isso ele pode ficar mais por aqui eu falo para o Montes Claros, e fazer sua pós-graduação com o desconto que o nosso egresso tem. Lá na FCO. Os diferentes cursos da FCO. Gente, que bacana, é muito legal isso. Eu vejo que tem base aí, aquilo que você falou da qualidade no início, da inovação. A gente vai vendo os pilares de sucesso que vocês têm. Gente, do jeito que vocês contaram aqui, não tem jeito de dar errado, tá? Não tem jeito, tá? Muito legal.
E aí eu até queria que você falasse um pouquinho, a gente já caminhando aí, né? Queria que você falasse qual é o legado que você quer deixar, doutor Renan? Você hoje está na frente, na presidência. Qual é o legado da FCO? O legado da FCO é se fortalecer cada vez mais como a melhor faculdade de odontologia, e esse é o nosso foco, né? Somos especializados em odontologia. A gente pensa no que pode ser feito de melhorias especificamente para esse curso, né? Então, a nossa ideia é realmente continuar sendo a melhor faculdade de odontologia da região, procurar sempre trazendo coisas novas, né? Suportes para o nosso aluno nesse processo de aprendizado da odontologia, que está sempre em evolução. Então, como ela está sempre mudando, nós vamos precisar estar mudando o tempo todo, né? E eu espero estar aí à frente da instituição mais 2 anos e poder dar a minha contribuição, né, junto à gestão, para que a gente cada vez mais consiga fazer melhor, né? A gente quer estar sempre evoluindo e fazendo sempre melhor do que a gente faz hoje. Amanhã tem que ser melhor do que hoje. Então a gente tenta ajudar a gestão nisso aí. Tá? Que bacana. Eu sempre trabalho essa questão dos pilares de sucesso com os clientes e tudo, e digo isso. Gente, tudo que a gente tem que ser sustentável. Você tem que transformar um pilar de sucesso em algo sustentável e sempre pensando nisso, né, no legado que você pode deixar. Então você tem que pensar no cliente externo, no cliente interno, né, ou seja, tudo isso é que faz uma empresa vencedora, né? Então a gente coloca muito isso da parte da estratégia, né? Então você tem que o tempo inteiro trabalhar a estratégia e a capacidade de executar essa estratégia de tal maneira que ela te dê resultado. Então, nesse sentido, doutor Geraldo, eu queria que você deixasse aí, né, as suas considerações finais com relação, né, a esses pilares de sucesso, né, que a FCO tem, né, e que o doutor Renan agora falou desse legado, né, e como é que você enxerga isso tudo aí para o futuro? Gregório, eu acho que, como eu sempre falo, né, não fazer mais do mesmo. Não fazer mais do mesmo faz parte da história da humanidade. Né? Mas não fazer mais do mesmo não é sair fazendo tive uma ideia, vou fazer, sem uma base sólida, sem um estudo, sem buscar fontes sólidas de informação, né? Sem ter uma análise realmente complexa, ampla e concreta dessas inovações, né? Porque nem sempre o modismo é o que é o correto. E ter uma visão muito clara de gestão, né? Pé no chão, relação custo-benefício, para se poder trabalhar de forma sólida. E não tem como trabalhar sozinho. Eu acho que a hierarquia hoje em dia ela tem que ser horizontal. Não dá para ser uma hierarquia vertical mais. Então você investir em pessoas, em equipe, ouvir muito, trazer essas informações, discutir, aprofundar nos assuntos e não fazer mais do mesmo. Eu acho que esse é o caminho. Olha, essa frase vai ficar marcada aqui no nosso podcast de hoje. Não fazer mais do mesmo, né? Fazer com inovação e fazer do jeito que vocês citaram, né? Porque vocês trouxeram coisas que vocês já estão fazendo, são coisas práticas, reais, trouxeram a mentalidade da FCO e a prática da FCO, que vai muito nessa linha, né? E a gente trabalha muito isso aqui, muitos empreendedores estão aí nos ouvindo, e essa preocupação sempre o tempo inteiro com a qualidade, com essa questão da inovação. Então, e vocês, eu vejo assim, pelo fato de vocês estarem nichados, a cabeça de vocês pensa na odontologia 100% o tempo inteiro, né? E olhando para frente com inovação. E se você não tem uma direção que pensa na inovação, que favorece isso, você não consegue, né? Então você também, tudo começa na mentalidade inovadora que vocês estão demonstrando aí. Quero parabenizar vocês, né, por trazer tanta riqueza de informação para a gente, que eu tenho certeza que muitos empreendedores, independente da educação, da odontologia, que estão ouvindo, né, trazem esses exemplos, né, e cada um vai levando ali para o seu negócio. Eu acho que o podcast tem esse papel, né, de estar trazendo histórias de empreendedores de sucesso. Por isso que eu quero também parabenizar vocês e deixar com vocês primeiro a caneca, né, do pódio, que é a caneca do Greg, que é o nosso mascote, ela é de vocês, né? Então tá aí, é o podcast que traz a sua caneca. E também deixar aí com vocês
né, esse nosso pequeno troféu de lembrança, né? Aí, doutor Geraldo Magela, está aqui o seu troféu, né? Uma pequena lembrança. E doutor Renan, né? Renan Murilo, né? Está aqui. Obrigado. É uma lembrança que vocês tiveram aqui no Pódio, que vocês são pessoas do Pódio e que a FCO é uma empresa do Pódio, né? Então, quero deixar aí para vocês os agradecimentos finais, as considerações finais. Fiquem à vontade aí para todos os aqueles que nos acompanham aí. Eu quero falar só o seguinte: 2026, habilidades e potencialidades desbloqueadas. Vem para a FCO, vem com a gente, vamos junto. Vem para a FCO. Estamos aí para oferecer o melhor ensino de odontologia da região. Na FCO vocês vão encontrar, né, o apoio, a tecnologia necessária para um bom aprendizado, né, e a FCO se compromete a oferecer realmente o ensino de odontologia de qualidade. Por quê? Porque somos especializadas e focadas somente em odontologia. Muito obrigado, Gregório, por esse momento. Obrigado. Nós estamos aqui justamente para trazer empresas de sucesso, pessoas de sucesso como vocês, nós que ficamos felizes, né? Tenho certeza que todos que estão aí nos ouvindo vão inclusive compartilhar, né, essa entrevista. E parabéns à FCO, continue tendo esse sucesso, trazendo para a região do norte de Minas todo esse sucesso aí, formando profissionais de relevância, né, para gerar qualidade de vida para a população, para as pessoas, profissionais altamente qualificados e preparados. Quero agradecer a você que sempre nos acompanha aqui no nosso pódio, porque aqui você sabe, com Gregório Ventura, você está sempre no pódio.